Fala, torcida atleticana! A gente bateu um papo com o Mister Zé Augusto falando sobre as conquistas da Série B, Copa FMF, o estadual do ano de 2023, no estilo podcast, já dando um spoiler do que vem por aí nas nossas redes sociais para essa nova fase, a Série D do Campeonato Brasileiro. Acompanhe nas nossas redes sociais a conversa com o treinador Zé Augusto. Então, Zé, eu queria para você contar um pouco para a gente sobre como é que foi o primeiro contato com o Maranhão Atlético Clube. Você chegou a jogar no Maranhão, mas a gente quer saber também como é que foi esse primeiro contato para ser o treinador do Maranhão Atlético Clube. A gente vinha de uma Série D pelo Juventude, né? Estava de férias em casa. Eu tinha saído para treinar um pouco, né? Eu sempre dar uma corridinha, né? Treinar um pouco. Nesse dia tinha jogo do Mike, se não me engano. Era jogo do Mike. E eu cheguei em casa, tinha uma ligação do Carlos Eduardo, uma faixa de umas 6h30, 18h30, para 7 horas, da 19 horas, né? E aí primeiro eu fui ver o resultado do jogo, né? Pra ver, que eu sempre conversava com ele no ano anterior, eu cheguei a indicar alguns jogadores para ele, né? Quando o treinador era o Lira. Achava que não era nada demais, alguma posição que ele tivesse, algum jogador que tivesse passado pelo Juventude, alguma coisa assim. E aí ele disse que, quando eu retornei a ligação, ele disse que tinha desligado o treinador, que era o Ferro, né? E que você não tinha interesse de assumir o comando do Mike, né? A princípio eu disse pra ele que a gente conversava pessoalmente, né? Só que ele falou que era urgente. Mas aí eu fui me encontrar no escritório dele, cheguei lá mais 8h30 para 9 horas. Nós conversamos, eu tive a consciência primeiro de ligar pra Ferro para saber o que tinha acontecido, né? Porque o Ferro é um amigo, a gente conversa muito, né? Agora nesse Campeonato Maranhense a gente conversou muito, trocamos muitas ideias, né? Que é um cara estudioso. O problema é aquele negócio que não deu certo, ou que eu entrei no lugar deles, não abalou a nossa pequena amizade que a gente tem, que se fala de futebol, né? Então ele me contou a história, falou que alguma coisa não estava encaixando, então eu acabei aceitando o convite do Carlos Eduardo. Eu sabia que era uma situação complicada, mas eu acho que valeu a pena a gente ter aceitado o convite, né? Mas naquele momento de trabalho, no início de trabalho, a gente sabia que era muito difícil, porque por algum motivo o clube estava abatido, não pelo trabalho do antigo treinador, mas talvez pela pressão de acesso, né? Pela pressão, é uma camisa, queira ou não, é uma camisa pesada, de alguns títulos dentro do estado, são 15 títulos, né? É um time grande, então existe pressão de todos os lados, diretoria, torcida, imprensa, então a gente encontrou um time muito abatido, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Você aceitou um desafio, né, Zé Augusto? O Maranhão estava fora do cenário nacional há alguns anos e você vem de 3 campanhas vitoriosas, 3 campanhas que levaram o Maranhão de volta a esse cenário nacional. Queria que você falasse um pouco, então, essa receita do sucesso, o que foi que casou tanto entre o Zé Augusto e o Maranhão Atlético Clube? Como eu te falei, às vezes a gente fica surpreso com que houve esse entendimento entre as duas partes, né? Quando nós aceitamos o desafio de resgatar e tentar levar o Mac à primeira divisão, era uma situação difícil, complicada, jogadores, né, sentindo muita pressão, sentindo muito cabisbaixo, a motivação estava lá embaixo, né? E foi complicado resgatar isso, porque depois de 3 dias que eu assumi já tinha um jogo, né? Então alguns jogadores não conheciam minha filosofia de trabalho, minha filosofia de jogo, filosofia também de vestiário, né? Então isso se torna mais difícil ainda. Então eu acho que esse casamento foi rápido, né? Mas com muita dificuldade, com muita perda de sono, várias noites, né? Mas eu já tinha passado pelo Mike como atleta em 2010, já tinha passado, joguei São Turno do campeonato, tive que sair, depois passei como auxiliar do Marcinho em 2019, e aí nesse pensamento de 2019 como auxiliar que deixou um pouco com receio da gente assumir, né? Mas tudo foi muito rápido, tinha que resolver logo, tinha que ter uma posição logo, porque o futebol ele evolui com o tempo, a gente tem que evoluir também, e as coisas evoluíram muito rápido no futebol, né? E naquela época de 2019 ela já começou a evoluir muito rápido, de sistema de jogo, modelo de jogo, sistema de treinamentos, né? Mudou muito a parte física. Então a gente teve alguns problemas dentro do clube naquela época, né? Vamos dizer assim, algumas pessoas podem até achar ruim, mas
eram as coisas atrasadas, né? E isso complicou. O extracampo era difícil lidar com algumas pessoas e parte de diretoria. Mas Carlos assumiu, é outra filosofia, né? É um cara, Mentalidade. outra mentalidade, é um cara mais moderno, né? A gente ele teve esse entendimento de tudo isso. Então, para dar certo, a gente teve que trabalhar muito, né? Conversar bastante. Naquele momento era mais conversa do que trabalhar, porque era um jogo em cima do outro. Eu assumi depois de 2, 3 dias já tinha um jogo, né? E motivar esses caras para resgatar a mística da camisa novamente era difícil, porque realmente eu não conhecia alguns, não foi eu que montei o elenco. Foi feita uma pré-temporada de quase 2 meses no clube. E aí você não tem nada, sua filosofia é diferente, né? Minha é do ferro. Não, a dele não é errada, nem a minha é a certa. Todas têm seus defeitos, suas coisas positivas. O futebol ele diz que não tem tese nenhuma errada, né? Algumas encaixam em um clube, encaixam com alguns jogadores, outras não. Então a gente teve um desafio muito, muito grande. Eu assumi mais o Alan, né? Que a primeira parte foi o Alan, o Gabriel chegou depois, agora na primeira divisão. Então a gente teve muito trabalho. Eu acho que mais a gente conseguiu resgatar e conversar com os jogadores sobre a mística da camisa, o entendimento do que o clube que eles estavam, que é um clube grande, né? Um clube que já participou de brasileiro há muitos tempos atrás, né? Se não me engano, isso é uma reportagem agora que foi o único clube que conseguiu a maior posição em Série A de brasileiro, né? Eu não sei muito bem o ano, né? Mas, então, a gente tinha que resgatar primeiro isso. Era difícil, eu comecei minha carreira no Sampaio, então eu fiz vários jogos de base, vários jogos de profissional contra o MAC. E o MAC sempre teve essa mística de lidar bem com jogadores maranhenses, com jogadores revelados no clube. E a primeira coisa é a gente tentar resgatar isso e colocar isso na mente do atleta, né? A gente conseguiu os feitos da Série B, os números não mentem, né? Os números estão aí. Por mais que a gente não fez grandes jogos, e naquele momento a gente sempre conversava com a diretoria que havia uma cobrança, que o MAC tinha que jogar bem, porque jogava com todo respeito contra Timon, Sabiá, tinha que dar espetáculo, e no momento não era de jogar bem, no momento era de ganhar, pontuar e classificar. Até porque quando nós chegamos, o time estava fora da zona de classificação e todo mundo estava dividido. Uma parte dizia que o MAC não classificava e continuaria na segunda divisão. Então, naquele momento a gente tinha que fazer o time ganhar. Saber como? Não sei, tinha que ganhar. Jogar bem era outra questão. Vamos falar sobre isso então, sobre o elenco maranhense, né? Uma comissão técnica maranhense, um técnico que era jogador do estado do Maranhão. Você acha que essa valorização do atleta maranhense, por você ter sido atleta maranhense e ter disputado futebol no cenário nacional, puxa mais um pouco? Foi um dos fatores preponderantes para você montar esse elenco? Porque na realidade foram 3 elencos completamente diferentes, né? O primeiro deles você não montou, foi a equipe do Carlos Ferro, mas os 2 outros da Copa FMF e esse elenco da Série A você participou diretamente da montagem, né? E esses 3 elencos têm essa marca de atletas maranhenses. Você acha que tem esse peso por você ter sido atleta maranhense? Sem dúvida. Eu dei uma entrevista há uns dias atrás que eu sofri muito, né? Por ser treinador maranhense, ainda mais quando vinha treinador de fora, né? E também não só pelos treinadores, né? A gente sabe disso. Pelo próprio torcedor. O torcedor tem paciência com o jogador de fora mais que tem com o maranhense. Eu passei isso há muito tempo no Sampaio. Você não podia fazer um jogo abaixo do que você fez no jogo anterior, que achava que você não servia mais. Ou que você entra num primeiro jogo, um jogo com uma camisa de um time pesado como o MAC, como o Moto, como o Sampaio. E você acha que o torcedor e parte da imprensa acha que você tem que ser provar que já é atleta, que já é profissional, tem que provar todo o tempo. O jogador de fora não, ele vem, você fala que é adaptação, você fala que não, lá ele jogava assim, aqui o treinador tá colocando desse jeito. O jogador maranhense, na minha época, ele não tinha né? Ele não tinha essa tanta paciência. E mesmo assim surgiram grandes jogadores na minha época, né? O Sampaio teve acesso com jogadores maranhenses da Série D para a Série C, né? E eu tive o privilégio de jogar com jogadores que jogaram no Fluminense, ali no Maracanã, o Valbison, né? Eu tive o Juruna, que surgiu naquela época, que era muito novo, com 17 anos, a jogar profissional. O próprio Cléo, que foi bicampeão maranhense comigo pelo Sampaio. Então eu acredito muito no jogador maranhense, prata da casa. Eu acredito que
faltava um pouco de paciência e um pouco de motivação você dá a eles, como falta também um pouco de profissionalismo da parte deles certas horas, né? Isso é cobrado todos os dias por nós, porque o jogador profissional ele tem que ser mesmo profissional, tem algumas coisas que não cabem mais a fazer no futebol moderno. Então, hoje mesmo eu dei uma entrevista que eu trabalhei, depois que eu parei em 2017, eu trabalhei num projeto social, que é perto da minha casa, né? Com escolinhas. Essa escolinha foi para São Paulo esse ano. Ficou 8 jogadores em 2006, né? Ficou 5 jogadores em 2008. Aí a gente vê que o jogador maranhense, ele é, por todos os estados do Brasil, todo mundo vê a qualidade do jogador, todo mundo aposta nesse jogador. E aqui ela tem ainda tem um pouquinho de resistência, né? Então, para mim, enquanto eu puder trabalhar, é claro que eu quero jogadores de fora com mais experiência, porque tem mais minutagem de jogos em competições fortes, isso é bom. Mas para mim, se não puder trazer como o Máquina não estava podendo trazer nesse maranhense, por causa da condição financeira, né? Tirar um custo muito alto de alimentação na sede, é café todos os dias, almoço, janta, a gente entendia isso do clube, a gente entende. E eu acredito muito nesse atleta maranhense, quando ele foca no profissionalismo dele, ele é muito forte, né? Qualidade técnica ele tem, muita força ele tem, eu acho que persistência eles têm muita, e personalidade. Personalidade também eu acho que eles têm. Essa personalidade foi mostrada agora nesse campeonato, né? Só com o jogador maranhense, com o Gabriel Fontes com 20 anos, 22 anos, né? O Fabrício chegando agora aos seus 24 anos, maturando bem, né? Daniel Bagaceira novo também, 22 anos, Capote 22 anos, Alexandre 22 anos. Alexandre muito novo, né? O próprio Moisés, que a gente pensa em Moisés, a experiência de Moisés tem 22 anos, né? Vai fazer 23, tem mais um ano de Copa FMS se tiver. Então, é um grupo muito novo e com personalidade muito forte. Você vê a personalidade dele e você vê que todas as decisões foram por pênalti. E eles foram por pênalti e não tremeram. Então, eu acredito muito nesse atleta maranhense. O que eu puder ajudar o atleta maranhense, que eu puder contar comigo no meu elenco, eu vou estar sempre puxando ele. Não só o atleta maranhense, né? A sua comissão técnica também é formada a auxiliar o Gabriel, né? E o preparador físico Alan, também maranhenses. E profissionais que você já conhece, né? O Alan chegou na Série B, o Gabriel juntou forças para o Campeonato Estadual agora da Série A. Queria que você falasse um pouco também dessa parceria entre vocês três, os três mosqueteiros do Maranhão Atlético Clube. Cara, os dois caras dispensam comentário, né? São meus amigos, né? São muitos amigos meus. O Alan eu conheci lá no meados de 2020, quando eu cheguei na base do IAP, né? E desde que eu assumi o profissional no IAP, nós estamos juntos, né? Fomos pro Moto junto, fomos pro Juventude, né? E voltamos pro IAP de novo, todo tempo junto. O Gabriel também trabalhou uma parte conosco no IAP, depois saiu. E nesse ano a gente precisava de mais gente, né? Não trouxemos mais porque o custo financeiro era alto. Então são excelentes profissionais, estudiosos, né? Eles são mais estudiosos do que eu até, o Gabriel e o Alan. Várias vezes no Juventude eu sabia que o Alan ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã fazendo pós-graduação, né, na área esportiva, né, tem que fazer provas pela internet, né, é um cara estudioso, muito estudioso, a gente olha as pessoas, mas o maranhense, né, a gente é julgado todo o tempo, né, e o Gabriel dispensa comentário. O Gabriel é muito inteligente, sabe muita coisa de futebol, da sua área também, que ele é preparador físico, né, fez seu estágio todinho, parece, se não me engano, no Palmeiras, né. Então, tem vários cursos também, muito bom. Então, eles me ajudam mais do que eu ajudo eles, né? Eu sou ciente disso, eu acho que sem eles também... Sem o Raul também, que eu não conhecia o Raul, né? Um excelente treinador de goleiro. Eu ia te perguntar sobre o Raul, né? Mas isso foi decisivo nos dois. O Raul, eu cheguei a jogar contra ele, chegamos a trabalhar junto, se não me engano, no Sampaio, né? Ele foi goleiro do Sampaio, mas joguei várias vezes contra ele. Também maranhense. E por isso que a gente vê que algumas vezes as pessoas não dão valor, mas que são excelentes profissionais, que não estão abaixo dos que vêm de fora, né? Então, eu sou cercado apesar de grandes profissionais, são grandes amigos também, a gente se dá super bem. E a gente vai continuar o trabalho, porque deu certo, né? A gente vai continuar, então é uma comissão genuinamente maranhense. Eu já passei por isso em 2018, quando o Massinho era o treinador, e eu auxiliar, o Juninho Ferreira era preparador de goleiro, o Fabão era preparador físico. E nós chegamos até disputar uma Série B pelo Sampaio.
Então mostra que o Maranhense ele tem competência sim. Eu costumo dizer que, principalmente pro torcedor, né? O torcedor, ele acha que todo mundo é bom. O pedreiro é bom, o motorista de ônibus é bom, que é maranhense, o, Médico, o médico é bom, o advogado, tudo é bom maranhense. Mas você vai pro estádio, jogador maranhense, ele não presta, né? Mas se você chegar para ele, e se ele for um dono de uma empresa, ou se ele for um engenheiro, e se você dizer para ele que ele não presta também, ele vai achar ruim, né? Mas eu digo isso porque eu já passei por isso várias vezes, né? Como jogador. Jogador maranhense, eu via pessoas dizer, jogador maranhense, nem vou no jogo hoje, o time não contrata, o time não contrata, não faz aquilo, então tá mudando um pouco porque eles estão mostrando, você vê o melhor jogador do Sampaio na Série B é o Pimentinha, né, ano passado, né, então teve grandes jogadores também. O craque do campeonato também, Fabrício Maranhense, do Maranhão Atlético. Maranhense, né, que acho que tá batendo uma nos últimos anos praticamente só jogadores de fora, né, e esse ano, de revelação também, o Cavi, né. Achei um pouco... Queria que você falasse sobre isso também, Zé Augusto. Revelação, Cavi? Ele jogou quantos Maranhenses com você? Comigo ele jogou 2 no IAP, né, jogou a Série D pela Juventude. Eu acho que a revelação de ser um cara mais novo, né, eu acho que o Fabrício entrava nessa de craque e revelação do campeonato ao mesmo tempo, se pudesse. Mas teve outros jogadores mais jovens também. Eu acho que... Mas faz junto também pelo que ele fez na competição, né? Jogadores que se destacaram, né? Muitos jogadores do Maranhão Atlético Clube, inclusive alguns que mereciam e não apareceram ainda na seleção que foi divulgada pela federação. Mas a gente estava falando sobre o Cavi ser revelação, né? Não tirando o mérito que o Cavi fez durante todo o campeonato, né? E falando sobre jogadores de confiança do professor Zé Augusto. Maicon, Cavi, Moisés, que tem aí uma margem de erro muito pequena, né? E que puderam mostrar o seu melhor sob o seu comando, né, Zé Augusto? Sem dúvida, o Leone também, que a gente esqueceu, né? O Leone tinha uma possibilidade de ter parado no começo do ano, né? A gente conversou muito com ele. Eu lembro muito bem que eu tinha ido para uma reunião com o Carlos Eduardo. Ele mandou uma mensagem às 7 horas da manhã, dizendo que estava com vontade de parar. Eu tive que parar o carro na metade do caminho, liguei para ele, conversei muito com ele. Ele... Depois de algum tempo voltou atrás, mandou uma mensagem que ia continuar. Mandei o Carlos Eduardo também ligar para ele. O Leone foi importante, né? Era o capitão. Capitão, né? Então, eu acho que ele ajudou bastante também. É um cara tranquilo, né? Muito tranquilo, Leone. Então, o Cavi, esse jogador tinha jogado comigo 2 temporadas, né? Pelo IAP e depois na Juventude. O Cavi fez um campeonato de regular ou de bom para ótimo, né? Eu acho, não é nem regular. Ele foi muito eficiente em todo o campeonato, né? Muito eficiente mesmo. Um cara tranquilo também, do bem, muito profissional. Já até tinha conversado sobre isso, né? Que a gente ia fazer uma pesquisa de quantos gols do Maranhão saíram depois de recuperada de bola do Cavi, né? O Wander também, apesar de nos últimos jogos que foi expulso contra o Moto, né? Mas o Wander também tem uma confiança total minha, tem muita qualidade. O Wander tá dentro da segunda divisão. O Wander jogou a segunda, jogou a Copa FMF toda muito bem. Eu fui na final contra o Tuntum, foi um dos melhores jogadores nossos. Então, é normal o jogador passar por uma fase ruim ou oscilar, mas é um cara que eu tenho muita confiança nele, né? Então, o Fabrício, que nós conseguimos, junto com o seu Evandro, eu tive que falar com o Fabrício pelo telefone também, porque ele tinha uma proposta boa para ficar no Chapadinha, né? Que ele tinha acesso ao Chapadinha. O Michael, que eu tinha jogado muitas vezes contra, que eu quis levar também ele pro Juventude, ele não aceitou, quis voltar pro MAC, né? Na época, jogar a segunda divisão. A gente até estranhou, né? Deixar de disputar uma segunda divisão, uma Série D do brasileiro para voltar pro MAC, mas ele quis primeiro chegar na pré-temporada no MAC, voltou. Eu acho que, né, querendo tirar os méritos também, não tô aqui também para julgar também a votação, mas eu acho que ele também merecia a seleção do campeonato. O Mike foi um jogador de regular para bom todo o campeonato. O Mike jogou todo o campeonato, ficou suspenso um jogo, jogou todos os jogos. E o Mike foi muito regular. Se você ver a margem de erro do Mike, ele é muito pequeno, até não teve, né? O Mike muito regular e não tá na seleção, né? E aí tem alguns jogadores que a gente tem muita confiança, cara. O Moisés trabalhou 2 anos comigo no IAP, né? O Moisés foi meu goleiro na segunda divisão do IAP com 20 anos, na primeira divisão, o primeiro ano do IAP.
na primeira divisão, na volta do IAP, o Moisés era o goleiro titular, com 20 anos e ia fazer 21. Então o Moisés também, eu confio muito neles, os erros dele não apagam a confiança que a gente tem nele. Aliás, de todo o grupo, né? No dia que o Moisés errou contra o Moto no primeiro jogo da final, a semana ela foi muito boa, porque a confiança era de todos nele, né? A gente não deixou nada entrar de ruim dentro daquele grupo, né? Ele até se emocionou um dia lá, porque a gente protegeu ele e esse grupo protege um ao outro, né? Esse grupo era muito bom, esse grupo muito bom. Então, eu acho que são jogadores que eu tinha confiança, são jogadores que eu cobro bastante também, né? Você via lá nos treinos, né, a cobrança, mas são jogadores de alta confiança minha. E também são jogadores que eu não conhecia, que eu trabalhei a primeira vez também, eu acho que houve um respeito muito grande, né? Te surpreenderam? Alguns sim, né? Pelo profissionalismo. Esse grupo me surpreendeu pelo profissionalismo. Eu acho que todo o clube que ganha um turno, como nós ganhamos, sempre baixa a guarda, né? Sempre comemora um pouco a mais que tem que comemorar, porque tem uns que comemoram mais do que os outros, né? E esse grupo nunca comemorou, ele sempre nunca baixou a guarda, sempre trabalhando, a gente botou na cabeça que tinha que chegar de novo no segundo turno, e eles colocaram e foram e chegavam de novo no segundo turno. Agora no final que eles fizeram tudo que eles não tinham para fazer, né? Que teve um churrasco lá e eles fizeram, a gente se surpreendeu com alguns, né? Mas aí acho que deixaram para fazer tudo que não tinha para fazer nesses 2 dias de comemoração. De comemoração, né? Acesso. Levantaram a taça, né, Zé Augusto? Aí levantaram várias taças, né, também. O mais engraçado é o Daniel Bagaceiro é o mais engraçado, esse aí. Do elenco todo, o mais engraçado, Daniel Bagaceira. Tem assim, eu tô lá diariamente, né, escuto muitas coisas, e aí tem falam que tem jogador mais chato. Quem que é o jogador mais chato? Não tinha, né? Não tinha, chegou. Ele chegou. Todo mundo já sabe quem é. Ele é muito chato. Giliardi, prata da casa, né? Prata da casa, ajudou bastante a gente, apesar de houve muitas críticas. Um jogador muito criticado, né, Zé Augusto? Inclusive, na final, foi eleito o pior jogador em campo, Giliardi. Na final da primeira partida? Essa última partida. De novo. Incrível, né? Incrível. É um jogador que briga muito, um jogador que acho que quem vota não vê as características do atleta, né? Ele não é de dar uma caneta, de jogar bonito. A gente não tinha esse centroavante de incomodar o zagueiro, né? De brigar com o zagueiro. Então, certo, no primeiro jogo, eu acho que se a gente não tivesse sido um homem expulso, ele tinha jogado mais do que ele jogou ainda, jogou muito. Eu acho que é assim, as pessoas pegam no pé de um, né? E vão massacrar até eles esquecer. Eles pegam no meu, né? Tem que me massacrar todos os dias. Não me esquece. Mas faz parte, isso é assim mesmo, futebol. Zé Augusto, ele vai ter que comentar um pouco mais, né? Porque o presidente Carlos Eduardo já falou que você fica. Queria saber como é que vai ser mais uma transição, né? Que você já participou. Série B, Copa FMF, Maranhense Primeira Divisão e agora Série D do Campeonato Nacional. Quando é que começa um e termina o outro? Eu tomara que não comece essa transição nesse ano, né? Tomara que eles sigam todos, né? A gente sabe que tem jogadores assediados, tem jogadores que podem sair, né? E jogadores, esses que podem sair é o que pode mais prejudicar, né? É o que tá preocupando. Tá preocupando. Mas tomara que não haja essa transição, como nós estamos falando, né? Agora, se haver essa transição, a gente tem que procurar peças que se enquadrem dentro do elenco, que são bastante profissionais, tem que procurar no mercado jogadores que se enquadram dentro desse elenco que já estão, né? Porque é um grupo muito vencedor. É um grupo vencedor, né? Então, se você citar Moisés, o outro goleiro, Vitão, Maico, Leone, né? Vander, Rafael, que tá na Copa FMF, Capote, Alexandre, né? E ainda tem mais gente ainda, eu acho. Daniel Bagaceiro, ele chegou na Copa FMF. Não participou da segunda, mas chegou da FMF. Então esse grupo aí é um grupo de vencedores. Próprio Esquerdinha, né? Que já estava treinando na Série B, né? Estreou na Copa FMF, mas já estava treinando na Série B. Então, esses aí estão nas 3 competições, né? E vencendo, né? Então nós temos que enquadrar jogadores que chegam nesse elenco, se dão bem com eles, pra gente não perder tanta essência que a gente teve desse grupo, né? Eu sei que é um campeonato diferente, esse é um campeonato mais competitivo, né? Muito mais visado do que o campeonato maranhense, que é a Série D.
é um campeonato mais competitivo, mas também a gente sabe que esse grupo pode dar uma resposta também boa com aqueles jogadores que a gente possa trazer para completar. Eu tomara que é até uma eu tomara que não, né? Assim, sei lá, eu fico meio eu acho que o atleta ele tem que buscar o que é melhor para ele, sabe? Claro. Como são jogadores também maranhense como eu fui, eu acho que nesse momento se haver uma coisa muito boa para o atleta, que vai disputar uma série B, uma série C pelo time de camisa muito forte, que vai mudar a vida financeira, principalmente a vida financeira do atleta, que precisa, ele sabe que não tem nenhum jogador rico lá no Mike, né? Condições financeiras para dizer que tá boa e tal. A gente torce pelo atleta também. Se ficar boa para ambas as partes, quiser ser o clube em alguma coisa, eu também sou daqueles que o jogador podia sair, podia liberar, porque é um mercado diferente, então são novos, buscar algo melhor para suas carreiras. E o clube, eu tenho certeza, pelo que o Carlos fala, não vai atrapalhar também. Mas também seria ruim para mim e seria bom se eles ficassem, né? Porque aí não ia ter tanto trabalho, não ia ter tanto, já tinha uma base no time, né? A gente sabe que jogadores como Fabrício, Cavi, Jorge, né? Ou até jogadores que a gente nem espera pode também estar com proposta, né? E sair. E sempre repor ela é difícil, né? Muito difícil. Mas a gente entende também se eles não ficarem. A gente entende, acho que deram sua parcela de contribuição, vai ajudar o clube. Mas se eles ficarem também, a gente vai ficar satisfeito. Zé, o Maranhão montou uma equipe homogênea, digamos assim. Não tinha nenhum craque, não tinha ninguém que se sobressaía. Claro, todos os jogadores com talento individual, mas a gente vê isso também nos artilheiros, né? O Maranhão teve aí vários jogadores que empataram na artilharia, né? Você acha que isso ajuda o elenco também? Essa parceria, né? Ninguém querendo tomar o lugar de ninguém ou aparecendo mais do que ninguém? Tem duas vertentes aí, né? Uma é porque eles realmente não são artilheiros, né? Eles não são não são artilheiros, são jogadores de articulações, jogadores que dão mais o passe. O Fabrício é um jogador que quebra linhas, que distorce a defesa adversária, então é um jogador que possa dar um passe, um último passe para o centroavante fazer o gol. O Rodriguinho também é um jogador de velocidade, força, finaliza, mas finaliza pouco. Então se a gente tivesse um artilheiro, talvez, um camisa 9 inteiro, que soubesse, né? O Rafael era o centroavante, passou 6 jogos sem fazer um gol, né? Isso atrapalha um pouco a cabeça do atleta, é novo, é um jogador de 21 anos, é um jogador do ano de nascimento de 2001, é novo. O Giliardi não conseguiu, ele também entende, voltando ao Giliardi, que ele não conseguiu entrar em forma. Isso foi muito cobrado, né? Cobrado por nós também, porque o atleta, a gente não vigia ele, passa 1h30 conosco ali, a gente cobra, vai muito do profissionalismo dele, se ele vai comer alguma coisa que o atrapalhe, né? Eu sei que isso também pode ter sido, né? Talvez isso incomodava muita gente, pelo menos os críticos, incomodava a ver o peso dele, né? O tamanho dele. E às vezes isso é distorcido, porque se isso incomodava algumas pessoas pelo peso, isso não queria dizer se tu jogava mal ou ruim ou fosse péssimo, né? Para todos os jogos tu se Todos os jogos seu pior em campo. Então, assim, isso também eu acho até feio, né? Você dizer que, vamos escolher um pior em campo hoje. Pô, isso... Mas cada um tem suas pautas de trabalho, né? Mas para escolher, quase todos os jogos ele foi escolhido pior em campo, eu fiquei sabendo, né? Então, por isso incomodava umas pessoas pelo tamanho dele, pelo peso, ele não ter conseguido o peso, chegar ao peso dele. Isso também incomodava a gente, né? Mas a gente sabia que ele podia dar 60 minutos de jogo para ele, 45, a gente podia dar 70, né? E ele fazia o papel dele. A gente tentou também resguardar um pouquinho o Rafael, né? O Rafael dava 6 jogos sem fazer um gol. E todos os jogos que o Rafael entrou no segundo tempo também entrou bem. São estratégias de jogo, né? E estratégias de jogo eu não preciso também me basear pelo que as pessoas dizem. Essa é uma estratégia minha, né? Até porque o cara que diz que a estratégia ela pode ser Zé Augusto podia montar outra estratégia para ser diferente. Eu vi um comentário que a estratégia de Zé Augusto é perigosa porque marca em cima todo o tempo, linha alta, e desgasta muito o jogador. Aí dá vontade de perguntar se um dia que alguém tiver uma estratégia que não há risco, porque todas as estratégias há risco,
Estratégia de jogo, ela há risco, ela há deficiências. Um dia que alguém mostrar, porque a gente ouve palestras dos maiores do mundo, né? Guardiola, Klopp, e os times deles têm dificuldade em alguma situação. Aí um cara dizer que essa estratégia é muito perigosa. No dia que chegar um dizer que não tem estratégia perigosa, aí a gente trabalha essa que não seja perigosa. Vamos lá, então essa estratégia perigosa foram 27 jogos, 16 vitórias, 9 empates e o quê? 2 derrotas? Esse é o perigo? Esse é o perigo, né? Eu acho que às vezes também as pessoas são muito imparciais, né? Talvez esse era o perigo. Mas cada um com sua estratégia. Eu gosto do futebol bem jogado, né? Por isso que o time eu dizia muito bem para meus jogadores no vestiário, né? E gente que acompanhava o vestiário dizia isso, que via isso que eu dizia para eles, que às vezes eu me satisfazia mais em ficar na beira do campo, ver eles jogando, né? Certo que o resultado tinha que vir, mas eu me satisfazia, achava bonito ver eles jogando, bola chegando de um lado, a bola vinha trabalhando pro outro lado, ela chegava no outro lado, aí não tinha aquela, vamos dizer em outras palavras, aquela loucura de querer atacar o adversário, furar de qualquer jeito. Eles trabalhavam bem a bola. É um jogo bem jogado, né? Os volantes nossos jogavam muito bem, a bola ia ia no extremo, voltava no lateral, voltava no zagueiro. Isso me satisfazia também. Não só você, viu? E eu dizia muito pra eles, né? Só que tinha que ver o resultado. Tinha jogo que não vinha o resultado e as pessoas... E é normais também, vinha a crítica, isso é normal. Isso tá certo, a gente sabia absorver, né? Mas, graças a Deus, esse time jogava muito bem, né? Dava prazer de ver esse time jogando. E isso não era mérito meu. A gente costuma dizer, os treinadores costumam dizer, os estudos também costumam dizer, que tudo que é trabalhado durante a semana para um jogo só é feito 30%, né? 70% é tomada de decisão do atleta. É tomada de decisão do atleta. E a gente não pode ir contra os estudos, né? Os estudos dizem isso. Porque eu também chego numa pauta agora que eu fui taxado de descontrolado, né? Aí o jogador vai expulso, a culpa era minha. É tomada de decisão do atleta. Um jogador meu foi expulso agora na final aos 48 minutos. Aí é um jogador que já foi expulso na Copa FMF. Na final da Copa FMF. O Wander já teve mais 2 expulsões. Aí eu trabalho com 23 atletas, mais 5 da base, dá 28. Aí só dois jogadores aderiram no meu descontrole. É incrível, né? Alguns pegam mais, né? Aí a gente já conhece o Pablo como o Pablo né? Jogador viril, jogador que marca muito, tem um passe muito bom. Eu gostei como você foi legal com o Pablo agora. A galera no treino, pra quem não sabe, pede pro Pablo não treinar com chuteira mista. Então, assim, eu acho que não há nada de descontrole, porque isso é tomada de decisão do atleta, né? Eu acho que se tivesse um descontrole muito grande da minha parte e isso passasse pro atleta, eu tinha jogadores todos os jogos expulsos e não era só os mesmos, né? Eu acho que a palavra descontrole era muito forte, né? Você ter um deslize ali, um deslize aqui, você falar mais alto, você falar mais brabo um pouquinho. Isso não quer dizer também que você tem um descontrole emocional, né? O futebol é muito amplo, as pessoas falam sem, às vezes, estudar o futebol, né? Se tu for para a ciência do futebol, se tu for para psicologia esportiva, o jogador ele pode ir mal num jogo por vários aspectos, né? Por vários aspectos. Ele pode ter algum problema em casa, algum familiar doente, passando por dificuldade financeira, passando por dificuldade de separação no casamento. Isso pode influenciar isso dentro do campo com ele. Ele pode estar numa pressão muito grande por não estar fazendo bons jogos. Ele pode estar numa pressão porque ele saiu de um clube e querer mostrar justamente nesse jogo. Isso, a psicologia esportiva, ela vai te mostrar isso. E aí, como eu fui taxado por esses dias, porque eu dei uma declaração forte, né? E isso foi um erro meu também, de chamar um pai de família de palhaço, né? Isso não condiz, é verdade que eu passei do ponto. E aí tu é taxado e rotulado por algumas pessoas quando tu tem um descontrole emocional. Mas eu não quero fazer esse papel de advogada, mas eu acho que uma das principais características que
eu que acompanhei um pouco de perto o teu trabalho enquanto eu estava fazendo o trabalho de setorista do Maranhão pela Rádio Timbira, depois agora como assessora do MAC, eu observo uma característica em ti que me chama muita atenção, que é essa humildade de, às vezes, explodir, mas reconhecer depois que errou, que pode ter passado do ponto e pedir desculpa, não só reconhecer isso, né? Pedir desculpa. Então, eu acho que realmente descontrole é uma palavra muito forte, né? Para alguém que não te conhece, não conhece teu dia a dia, não conhece tua lida com os atletas, com a comissão, enfim. Eu acho que ela é muito forte, né? Eu chegar para uma pessoa e dizer que tu é um descontrolado, né? Porque você tomou uma decisão grossa, foi grosso com alguém, ou teve algum problema com um, com o outro, no meu caso, que deu uma entrevista forte, você é descontrolado. Eu passei em 2017 para 18, eu acho, minha mãe adoeceu e tinha um hospital ali no Monte Castelo que tem uma clínica de pessoas Adenora Bel. tem uma clínica de pessoas com deficiência mental. Nina Rodrigues. E lá tinha um hospital novo da prefeitura, minha mãe se internou ali. Se você for ali que você vai ver como são as pessoas descontroladas, que tem aqueles problemas, né? E quando me rotularam de descontrolado, isso eu fiquei assim, pô, será que eu sou isso tudo mesmo, cara, descontrolado? Porque eu já vi pessoas descontroladas que você não segura ela de jeito nenhum. Ali sim é uma pessoa descontrolada, né? Mas também, como você falou, eu errei, mas foi uma cobrança porque eu achei que faltou algumas decisões da arbitragem naquele momento. Mas me estressei, chamei o cara de palhaço, o Ranilton, eu já podia ser de alguns jogos, né? Acho que ele até apitou o jogo meu já, na minha época eu jogava, se não me engano, eu estava começando. Então, nós sabemos que é um pai de família, que leva o sustento para dentro da sua casa, né? Então, foi forte mesmo chamar o cara de palhaço. Eu não tive a oportunidade de me desculpar com ele. E também eu acho que desculpas, né? Você falar depois que você falou, ela não é nem muito boa, né? Tô arrependido mesmo do que eu falei, não era para ter dito, né? Mas passou, e cada um com suas mágoas, eu com as minhas que não fez boa arbitragem, ele vai ficar com as minhas palavras, né? Mas faz parte. Então, Zé, a gente falou bastante sobre o estadual, né? A Série A, o último título, mas você vem de mais 2 finais, né? Teve a Série B, o acesso para a Série A no ano de 2022, depois a Copa FMF, que por um pênalti o Maranhão também não foi campeão, e agora a Série A. Vamos falar um pouco sobre essas outras campanhas, né? A gente já falou sobre o desafio da Série B, vamos falar sobre o desafio da Copa FMF. Agora, a federação anunciou que vai ter mais jogadores acima da idade, mas no ano passado foram apenas 3 jogadores acima da idade, né? Um elenco muito jovem e que foi mantido também para esse campeonato estadual da Série A. Queria que você falasse um pouco sobre a Copa SMF. Também foi um início de campeonato que começou ruim, né? Mas que depois o time foi se encaixando e que os resultados começaram a vir. Queria que você contasse um pouco a trajetória da Copa FMF. A Copa FMF, ela se tornou difícil para nós porque nós perdemos uma base inteira, né, da Série B. E aí nós tínhamos jogadores que tinham idade, mas que a gente não sabia como é que eles iam reagir numa competição, né? Uma competição que tem uma pressão, porque tem uma vaga de Série D e Copa do Brasil. E aí, quando o tempo era muito curto também, foi 2 semanas de preparação só, e a gente não consegue achar um time em 2 semanas, e a gente ficou para achar o time dentro dos jogos, né? E só que era só 3 jogos. Aí jogamos o primeiro, empatamos fora, empatamos contra o Juventude, ganhando até os 45, e também ali foi um feito porque o Mike nunca tinha nem empatado, né, com o Juventude, era só derrotas lá em São Mateus, né? Mas a gente tinha tudo para sair vencendo. Depois entrou a contra o São José, que foi pior ainda, acho que foi o pior jogo que eu fiz diante do Mike, foi contra o São José na Copa FMF. Mesmo assim, nós conseguimos empatar o jogo. E aí fomos pro clássico, né? E todo mundo dava que talvez ele estava fora, porque ele tinha que vencer o clássico contra o Moto. Conseguimos vencer.
e achamos o time dentro da competição. Eu acho que nós achamos o time dentro da competição, fomos mudando algumas peças e encaixou, né? E eu acho que no jogo da final, a gente não... Eu sempre falo isso com o Carlos Eduardo, a gente fica conversando, que eles queriam a Copa do Brasil, né? Que eles queriam a Copa do Brasil porque tinha o custo financeiro era logo, né? Eles disputavam logo esse ano e tal, não sei o que tem. Não quer a Copa do Brasil. A gente vai e perde o jogo em casa, e não tinha perdido nenhum. Teve um pênalti pra nós que eu acho que se o Wander tivesse, tinha feito o gol. Mesmo ele perdendo agora também, ninguém sabia de nada, né? Que ele perdeu um agora contra o Mora. Mas bateu esquerdinha perdendo, fomos pra lá com uma desvantagem. Mas mesmo assim, conseguimos vencer e fomos pros pênaltis, ficamos com a vaga da Série D. E aí vê como é que é as coisas. Deus, ele é extraordinário. Porque nós não queria a vaga da Copa do Brasil para 2024. E aí nós viemos, aí nós não conseguimos a vaga para a Série D deste ano. E aí depois disso, todo mundo se contentou. O Carlos Eduardo junto com o seu França se contentou. Não, vamos disputar a Série D mesmo, são 14 jogos, vamos levar o time para o cenário brasileiro há muito tempo que não vai. Vamos disputar a Série D, vamos. E aí tu vem pro Maranhão da Série A, tu consegue a vaga da Copa do Brasil que tu queria de 2024, né? Consegue... A Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste não estava nem nos planos, porque, queira ou que não, pouca gente sabe disso, mas eu brinco com ele, com o Carlos Eduardo, quando a gente vai fazer uma reunião, ou quando a gente vai marcar umas reuniões de almoço, né, que a gente marca, dia de sábado, eu falo com ele. O famoso mocotó do sábado. O famoso mocotó, que deu o jogo, né? O mocotó deu o jogo. Eu falei mais 3 vezes para ele do carro. Não me engana não, que tu fez time para não ser... na mente a gente tava pra gente se manter o time, para reestruturar. Então o time chegou, né? Ele acreditou também que eu podia... Acreditou naquilo que eu disse para ele, dos jogadores que a gente trouxe, que nós trouxemos. Opa, vai dar acesso, eles vão acostumando a jogar. E aí tu consegue a Copa do Brasil, que você queria na Copa FMF, pro ano de 2024. Consegue mais a coisa, mais além ainda, a Copa do Nordeste. E consegue a Série D de novo do ano que vem, 2024. Então, é tudo como Deus quer. A gente queria do nosso jeito, que queria a Copa FMF para ganhar a vaga da série da Copa do Brasil. E não querendo desmerecer o adversário, não querendo achar que nós somos melhores do que ninguém. Mas, de novo, a gente fez um bom jogo contra o Tum-Tum, né? Perdendo de 1-0 em casa, fizemos um bom jogo. O adversário atacou a gente 2 vezes, fez um gol. A gente fomos para lá, fizemos outro bom jogo, pegamos um gol aos 52 minutos. Aí fomos para os pênaltis, perdemos. E ficamos um pouco frustrados, porque nós queríamos a Copa do Brasil. E tinha uma premiação alta para nós jogadores. Tinha o bicho, né? Tinha uma premiação alta, né? A gente sabia disso, os jogadores ficaram meio frustrados. Mas aí os 90% do elenco fica para o Maranhense, consegue a vaga, consegue as premiações que nós perdemos, né? Jogadores de comissão técnica, não vamos deixar de ser... O bicho. Não vamos deixar de ser hipócrita também, né? O presidente do outro clube que chegou à final revelou, né, o valor do bicho. Quer revelar quanto foi o valor do bicho do primeiro turno? Para quem sabe fazer conta, ele só deu a metade do que a gente ganhou no primeiro turno. Ah, certo. Então, o Carlos Eduardo não é um cara que gosta de aparecer dessa maneira, né? A gente, quando a gente fez as coisas todo tempo calado, a gente vai continuar fazendo calado. Cara. É verdade. Mas aí eu tive que revelar, cara. Então, isso foi muito gratificante pra gente. Agora é pensar num campeonato de Série D, né? Essas conquistas foram importantes, que foram nem importantes para nós, para minha carreira principalmente, né? Uma carreira que ainda é bastante curta, né, Zé Augusto? Eu acho que o título de Série B, ela foi mais importante para mim do que para o clube, né? O clube é um clube de Série A. Eu era meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho, vamos dizer assim, um time grande, né? Eu peguei um moto pela metade da competição na Série D, conseguimos classificar, fomos até a segunda fase da Série D, uma coisa assim, faltando uma fase para a gente brigar pelo acesso. Mas a grande conquista para mim era melhor, para mim foi muito melhor o título de Série B do que para o clube, porque o clube é um clube de Série A, como eu já disse. Agora, a vaga da Série D também, ela foi importante porque o clube voltou, né, ao cenário brasileiro. Mas a do Maranhense agora não tem como mensurar o tamanho dela, né? Tanto para mim como para o clube, porque o clube estava 10 anos, né? E é um feito histórico para o futebol maranhense. É o primeiro clube a conseguir consecutivamente o título da Série B e da Série A.
E aí, mais uma vez, você tá entrando para a história do futebol maranhense, né, Zé? Graças a Deus, é uma. Como a gente falou no começo da entrevista, né? Um casamento que deu certo, né? Eu me sinto muito bem dentro do clube, né? Eu tenho uma abertura muito boa com o Carlos e com o seu França, com todos, né? Com todos que faz o clube nesse momento, Sabiá, o Raimundão, né? Que o Raimundão tem, se não me engano, ele acho que muito tempo de clube, né? Um jogador e com um funcionário do clube. Então esse título maranhense, ele veio para coroar esse trabalho de 10 meses, né? Então esse foi bom tanto para mim como para o clube, para o torcedor. Sempre o torcedor maquiano tá muito feliz, né? São 10 anos, então com esse título após 10 anos, tu consegue todas essas vagas, né? Nas competições nacionais, consegue um poderio financeiro bom para o clube se reestruturar, né? Eu tomara que todo mundo tenha a cabeça e reestruture o clube, para o clube não voltar mais como ficou 2 anos na segunda divisão. Eu acho que o torcedor e também a diretoria, principalmente essa diretoria agora, com o Carlos, seu França, com o doutor Lúcio, né? Com esse pessoal então agora merece também, como são maquianos de coração também, merece que o clube também não volte mais àqueles lugares que tava antes, né? Então, eu acho que foi importante para todo mundo. Importante para minha carreira, porque vou fazer 3 anos só, né? Consegui um título maranhense, consegui uma Série B, uma vaga, as vagas para mim, não sei se talvez na continuação da minha carreira eu vou conseguir tantos feitos, né? Posso fazer bons trabalhos, mas não sei se vou conseguir tantos feitos. Então nesse momento eu tenho que usufruir disso mesmo, né? Eu tenho que comemorar junto com todos os meus amigos, aqueles que torceram muito por mim, com os atletas, que sem eles nada, eu falo que nada que eu fizesse, diretoria fizesse, nada tem mais mérito nisso do que os atletas. Não tem. Se alguém disser que alguém tem mais mérito do que eles, eu discordo, e porque eles que correm, eles que só a gente sabe que a gente passou nesse campeonato de treinar debaixo de chuva, no campo com lama, eles treinando com virose, né? Ninguém sabia disso. A gente foi para um jogo contra o Pinheiro com 7 ou 8 jogadores, né? Doentes mesmo, não teve como recuperar. E eles no outro dia estavam lá, depois do dia 2, treinando do mesmo jeito. Tem jogadores que saíam do treino como o Jorge, que não aguentava treinar por estar gripado, o virose, o Leone, o Maico, né? O próprio Moisés no jogo do Pinheiro não podia nem falar. Então são coisas que a gente passou que, para mim, dar o mérito para mim ou para a diretoria, eu acho que depois dos jogadores a gente chega nesses méritos, de diretoria, de comissão. Eu acho que eles têm o maior mérito disso. Eles merecem que estão passando. Tomara que as portas se abram mesmo para eles, porque isso foi importante para eles também, como foi importante para o clube, importante para o torcedor, importante para mim, né? Importante para todo mundo que cerca a gente, todo mundo colhe um pouco, né? Para todos nós, né, que trabalhamos, para o staff, como você, o Iago, para todo mundo que trabalha do clube, o Dominguinho, que é um cara sensacional, né? E eu te perguntar do Dominguinho, né? Tu sabe que a taça do primeiro turno não ia pro estádio, né? Eu tenho um vídeo gravado, acredito que tem até no celular de Iago, o Dominguinhos falando assim: eu trouxe porque o irmão tava com saudade, eu sabia que eles iam se encontrar. Ele tinha me dito que ele ia levar, né? Eu disse: tu vai levar o troféu do primeiro turno pro estádio? Vou levar, vou colocar dentro da mala. Eu disse: muito bem. O Dominguinho foi meu roupeiro quando eu era atleta no Sampaio ainda, né? Dominguinho é extraordinário, cara. Dominguinho é um cara do bem demais. Ele merecia também isso. Trabalha muito. Eu gosto muito do Dominguinho, então o Dominguinho é sensacional mesmo. Então eu acho que nesse momento ele tá usufruindo disso também. Conheço todos os filhos dele, né? Desde que eu jogava no Sampaio. É um cara muito trabalhador. Eu acho que é o cara que você entra no vestiário antes do treino, quando os jogadores tudo estão lá. Se pudesse filmar e colocar a alegria que é o vestiário, por causa do Dominguinho, todos os jogadores, se você for trazer um por um, ninguém tem nada a dizer dele, né? Todo mundo gosta dele, todo mundo ajuda ele também. O Dominguinho é sensacional, eu gosto muito do Dominguinho, acho que ele tem parcela importante também nessa conquista. Zé, passamos por todas as conquistas, muitas, né? Nesses 10 meses de trabalho no Maranhão Atlético Clube, mas agora é uma nova competição nacional, né?
competição essa que você conhece muito bem, como já falou, chegou a uma fase de brigar pelo acesso com o Moto, chegou ainda mais longe com o Juventude Sambas na temporada passada. E você tem agora no plantel alguns atletas, inclusive, que estavam com você nessa conquista, né? Com o Juventude Sambas, que tinha muitas dificuldades. Agora com um clube mais estruturado, né? Vindo aí de boas atuações e conseguindo, consequentemente, vagas que levam a retornos financeiros, né? Que ajudam realmente a estruturar ainda mais o clube. Qual é a sua expectativa para essa Série D? Mas a expectativa é que a gente possa fazer uma grande Série D, que a gente sonhe com acesso, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso dentro de nós. A gente sabe que é muito difícil, futebol é muito complicado. A gente vem de boas competições agora. Aí a gente acha que tudo vai encaixar como a gente quer e às vezes não encaixa, né? A gente tem que ser consciente disso. Que assim como pode dar muito certo, pode também não dar. Isso é o futebol, ele é inexplicável, né? Por causa disso. Então a gente tem que ter os pés no chão. Eu acho que, como eu te falei antes, como você falou também, a gente comemora, né, essas conquistas agora, mas a gente tá no momento de descanso, né? A gente volta no dia 10 e aí a cabeça começa a ficar um trevo de novo, porque é outra competição. E a pressão ela vai aumentar, a cobrança ela vai aumentar. Ela só vai aumentar por tudo que a gente fez, né? E é bem colocado, né? Do que a gente fez, já passou. Né, o torcedor não quer saber disso, né? E nós também não, eu acho que nós como comissão, diretoria e todos os jogadores que ficarem, que vierem, também não vão querer saber que a gente não vai lembrar mais do passado, não. Eu costumo dizer para eles que quando a gente conquistou o primeiro turno, ou quando a gente jogou bem no jogo anterior, aquilo nada adianta, aquilo já passou. Se a gente for colocar na nossa cabeça, porque a gente foi bem no jogo anterior, a gente vai bem de novo, vai ser assim, não vai ser. Então já passou, né? As conquistas já passaram. É o momento da gente estar comemorando, mas daqui a pouco a pressão vai aumentar, os trabalhos vão começar, e aí a gente tem que estar com a cabeça boa. Esses dias de descanso vai ser bom para isso, né? Se é que a gente não descansa, né? A comissão, diretoria não está descansando, a gente já tem uma reunião daqui a 2 dias, né? E os jogadores estão em casa descansando para voltar, né? Nós estamos com a cabeça já trabalhando. Mas a gente espera fazer uma boa Série D, dar trabalho de novo, como a gente deu no Maranhense, construir isso dentro do grupo, que nós vamos ser um time difícil de ser batido, que nós vamos dar trabalho para o adversário, que nós não vamos dar por vencido nunca. Primeiro a gente tem que construir isso. Depois que construir isso dentro do clube, dentro dos jogadores, dentro do grupo, que nós vamos dar o que tiver que dar nos jogos, aí a gente começa a construir modelo de jogo, esquema tático, porque pode mudar, pode perder alguém, pode vir alguém diferente. A gente começa a modelar o time que pode jogar, começa a se preocupar se a gente vai jogar assim ou assado, se continua na mesma filosofia, se não continua, porque às vezes a gente tem que trocar, é outro time de competição, né? Então, a gente vai começar a trabalhar isso. Primeiro a gente tem que fechar o grupo, dizer quem que vem, quem que sai, né? Ver quem que pode vir, ver quem a gente pode segurar, quem a gente não segura. E aí depois construir uma mentalidade dentro do grupo de vencedor, uma mentalidade de grupo coeso, de ser simples, de, né, não ser melhor do que ninguém, da gente ter os pezinhos no chão, mesmo a gente estando numa crescente o clube, mas tem que ter os pezinhos no chão. Então primeiro tem que construir isso, construir essa base de que a gente pode, que a gente consegue, mas que a gente tem que ter tem que lutar muito. Se a gente construir esse grupo que nós vamos fazer agora, com esses que estão já aqui, construir isso, a gente tem tudo para fazer uma grande Série D e sonhar não custa nada, né? E sonhar no acesso, levar o clube à Série C. Fomos pelas taças, agora vamos pelo acesso primeiro, né? Então é isso. Para finalizar, então, Zé, fala para a torcida atleticana. Agora que tu passou no Fantástico, tu tem até uma câmera para ti, ó. Manda um recado para a torcida atleticana, que acho que quem está mais ansioso para essa Série D, para ver o time de volta ao cenário nacional, é o torcedor atleticano. Manda aí um recado para o torcedor que está prestes a ver o seu time já agora em maio, né, de volta às competições nacionais. Primeiro eu quero agradecer, ainda não tive ainda tempo de agradecer o torcedor atleticano, né? Foram muitas coisas esses dias, eu quero agradecer pelo apoio, né?
pela torcida, pelo pensamento positivo. Eu sei que tem uns que torcem mais do que os outros, né? Mas eu agradeço o apoio do torcedor. E o que eles podem esperar de novo é que aquilo que a gente sempre, que eu já frisei aqui, a gente vai fazer um time lutador, brigador, que lute, que busque, que respeite todos. E isso a gente espera que eles acreditem novamente em nós, que eles comprem a ideia também de ir ao estádio, torcer, nos ajudar. Não sei se vamos conseguir aquilo que queremos, mas a gente pede o apoio deles para que eles possam acreditar em nós novamente. Então é isso. Finalizamos aqui com o Mister Zé Augusto. E a seleção, Zé, já entrou em contato? Não, só o Flamengo. É isso. Um abraço. É só o Flamengo, né? A seleção celebrou. Vamos se encontrar nessa final do Carioca aí de novo, viu, Zé? Ainda tem essa final do Carioca. Mas é isso. É isso, torcida atleticana. Em maio, o Maranhão tá de volta a campo. Zé Augusto já disse que fica. Vamos aguardar os próximos capítulos para saber quem também vai ficar, né? O presidente Carlos Eduardo já falou e disse muito bem que o maior reforço do Maranhão é conseguir manter o seu elenco, né? Então aí, 6 ou 7 de maio, de volta às competições nacionais. Isso aí.